serve os impostos? Todos os anos, todos os meses, todos os dias, você tem que pagar impostos. IPVA, imposto sobre veículos, para você usar o seu veículo nas ruas. IPTU, imposto para que você possa usar a sua casa. O veículo você comprou e você tem que pagar imposto para você usar o seu veículo na rua. A sua casa, você suou, trabalhou muito para você pagar a sua casa, comprar a sua casa, mas você vai ter que pagar imposto para o governo para você morar na sua casa, você usufruir desse bem tão difícil de comprar. E outros impostos, toda vez que você vai comprar uma carne, um arroz, um feijão, um calçado, um celular, algum produto numa loja, num supermercado, você tem que pagar imposto e outros tipos de impostos. Se não a gente for falar aqui os tipos de impostos, o vídeo vai ficar muito comprido. Por que eu estou falando sobre impostos? Para que serve os impostos que o governo federal, que seria presidente da república, governos estaduais, os 27 governadores de cada estado, né, Ceará, governador de São Paulo, governador de Pernambuco, e os 5.000 e poucos prefeitos de municípios, de cidade, que são os prefeitos, no caso seria os governos municipais, eles arrecadam do povo. Para que servem esses impostos? Para dar melhor educação, melhor saúde, melhor segurança, infraestrutura, né? Construir viadutos, pontes, asfaltar as ruas, para dar mais condições na questão de moradia, lazer, né? Construir espaços para o lazer, saneamento básico e água potável de qualidade, né? O esgoto, para que você possa viver bem e ter também saúde, né? Quando você investe em esgoto, saneamento básico, as famílias têm uma possibilidade de ter uma saúde melhor. E fazer ferrovias, né? Linhas férreas, construir locais de creche, né? Para deixar as crianças, para quando os pais vão trabalhar, e outros benefícios. É para dar uma vida digna, uma vida melhor, decente para o ser humano chamado brasileiro, ou até no mundo inteiro, né? O mundo inteiro cobra-se impostos. Não conheço um país que não cobre impostos. Através dos impostos também tem que se pagar as despesas, como o salário dos servidores públicos, como os políticos, os juízes, promotores, desembargadores, ministros do STF, alta cúpula das Forças Armadas, soldados, os cabos, os policiais, militares e outros mais servidores públicos, médicos, enfermeiros e por aí vai. São despesas, mas a maior despesa entre todas elas é uma despesa chamada dívida pública. Sim, a dívida pública, ela atrasa a vida de qualquer pessoa. Quando você tem uma dívida e essa dívida vai crescendo, você vai perdendo a chance de você ter uma vida econômica, na questão financeira, melhor, saudável. E as pessoas sem dinheiro não conseguem sobreviver, não conseguem ter uma vida tranquila, uma vida em paz, né, com a mente sossegada. Já pensou? Você com um monte de dívida e ainda você é chamado de caloteiro, né, pessoa que desonesta. Imagine uma dívida de um país, então. O Brasil, ele começou com a sua dívida pública, que na verdade é uma dívida de todos nós. Todo o povo é afetado? Será? Aí depois eu vou dar a minha opinião. Será que todo o povo, toda a população é afetada pela dívida pública? É prejudicada pela dívida pública? Porque a dívida pública, ela tira dinheiro da saúde pública, tira dinheiro da segurança pública, da educação pública, da infraestrutura, tira a possibilidade de investimentos, de fazer investimentos maiores e melhores
nas áreas públicas que mais necessitam para o povo. Então, eu fiz uma soma aqui para a gente partir para os finalmente, para não ficar enrolando, né, que já estamos com 5 minutos de vídeo. Eu fiz uma soma dos impostos arrecadados, eu fiz uma pesquisa dos impostos arrecadados do ano de 2010 até o ano de 2022. 2022 ainda não encerrou, mas eu fiz uma projeção. Então eu peguei os impostos dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e o de 2022, que ainda está correndo ainda, mas já está em mais de 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, ainda temos mais 3 meses de arrecadação, outubro, novembro e dezembro. Eu fiz a soma e esse número deu incríveis 27 trilhões de reais. 27 trilhões de reais. Quer dizer que em 13 anos, de 2010 a 2022, nós estamos pagando do nosso bolso, do povo brasileiro, 27 trilhões de reais em imposto. É muito dinheiro. 27 trilhões de reais. E a nossa dívida pública também teve que ser paga nesses 13 anos também. E eu fiz uma soma do que foi pago de renegociação, amortização da dívida e juros da dívida. Porque a dívida pública, na verdade, os governos foram passando, todos os presidentes passaram desde dos anos 60, dos anos 50, dos anos 70, né, quando o Brasil virou república. Nenhum governo pagou a dívida pública. Na verdade, a dívida pública, a história da dívida pública, que eu já contei em um outro vídeo que tem aí de 27 minutos, onde aparece na capa a foto dos presidentes desde o Sarney até Bolsonaro. Você pode assistir aquele vídeo, ficou muito bom. Ficou longo, 27 minutos, mas ficou muito bom. Eu vou até deixar no final desse vídeo o encarte, né, para você clicar e assistir esse vídeo e compartilhar para outras pessoas. Então, a dívida pública nossa começou no final dos anos de 1800 e 700. Não. No final dos anos de 1700. Isso, fazendo uma confusão terrível aqui. Entre 1771 a 1798. É porque é tanto número que a cabeça da gente fica maluca. Vamos colocar que seja em 1800. Ainda era Brasil colônia. Ainda era Brasil governado por Dom Pedro. Exatamente, Brasil colônia, Brasil imperial. Dom Pedro comprou fardamentos, roupas para os seus soldados do exército de Dom Pedro. E quando ele comprou essas roupas para todos os seus soldados, não sei a quantidade de soldados que o Dom Pedro tinha, com certeza não era poucos, ele não pagou por essas roupas. E daí para frente foi só comprando outras coisas e acumulando uma dívida que até hoje não foi paga. Aí surgiu a dívida pública. No final dos anos de 1771 a 1798, mas ela foi confirmada como dívida pública em 1825. E de lá para cá, ninguém pagou a dívida pública. E hoje a dívida pública está em 5 trilhões e 800 bilhões. Vamos arredondar para 5 trilhões e 800 bilhões de reais. É isso mesmo que você está ouvindo. A dívida pública está em 5 trilhões e 800 bilhões de reais. Em pensar que ela foi feita
lá no final dos anos de 1700, com uma compra simples de fardamentos, roupas para soldados, por Dom Pedro, e nunca mais parou de crescer essa dívida. E nenhum governante quis pagar, ninguém fez força para pagar a dívida pública. Na verdade, a dívida pública viu-se, né, a elite super rica, na verdade, né, viu na dívida pública uma grande oportunidade de tirar dinheiro, de tirar riqueza dos países. Por isso que praticamente todos os países têm dívida um com o outro. Ou a elite super rica, donos de banco, donos de empresa de farmacêutica, né, indústria farmacêutica, indústria da tecnologia, os magnatas, a elite extremamente ricas, as famílias mais ricas do mundo, principalmente elas que são donas de banco, elas emprestam dinheiro para os países ficam acorrentados nessas dívidas, e essas dívidas vão crescendo, são praticamente impagáveis, e o país fica acorrentado, pagando uma fortuna todos os anos para essa elite super rica. Então, nos 13 anos que foram arrecadados 27 trilhões de impostos, o Brasil pagou o equivalente a 14 trilhões de reais na dívida pública. E não pagou toda a dívida pública. Pagou, como eu disse, refinanciamento, né, renegociação, amortização e juros. O que é o refinanciamento, a renegociação? Todo final do ano, o Brasil não conseguia pagar o total da dívida. Aí fazia uma renegociação, os credores cobravam uma parcela aí, né, como fosse uma parcela da dívida, e nisso acrescentava ainda uma amortização, tinha que pagar um valor aí de amortização, quer dizer, para abater o valor da dívida, do valor total, para não crescer mais ainda, e os juros, que era como fosse uma penalização. A Maria Lúcia Fatorelli, que é uma economista que tem um canal chamado Cidadã da Dívida, né? Auditoria Cidadã da Dívida, diz que essa amortização, na verdade, é só para tapear também a juros que a elite super rica, né, os banqueiros, cobram em cima das dívidas. Então refinanciamento todo final do ano. O Brasil não consegue pagar a dívida total, o valor total. Faz um refinanciamento, uma renegociação, paga a amortização e juros. E nessa brincadeira, todo ano de 2010 fez isso, 2011 fez refinanciamento, amortização e juros, 2012 a mesma coisa, 2013 fez renegociação, amortização e juros, pagou todos esses anos. Esses 13 anos somou-se 14 trilhões de reais que o governo, todos os governos, foi passando governos, entregou para instituições financeiras, que são elas as que compram os títulos da dívida pública. São donos de banco, banqueiros, são pessoas extremamente ricas que compram os títulos da dívida pública. Mas por que eles compram, Clóvis? Justamente para ganhar dinheiro, muito dinheiro, em cima dos países. Tanto é que você vê 14 trilhões de reais. Dos 27 trilhões de reais de impostos que o povo brasileiro pagou nesses 13 anos, de 2010 a 2022, 14 trilhões de reais foi para a dívida pública, que é a maior despesa que os governos, todos esses governos passaram, tinha que pagar. A dívida pública não se pode deixar de pagar e nunca vai se deixar de pagar, porque é o maior esquema que já foi criado entre a elite super rica para sugar riqueza, sugar dinheiro dos impostos do povo. Então, para que serve o pobre? O povo pobre, que é na sua grande maioria nos países, para votar e pagar impostos. Votar e pagar impostos.
Porque os impostos que a gente paga, que era para vir em benefício da vida digna, decente para o povo, vai quase tudo para banqueiro, vai quase tudo para pessoas extremamente ricas. Então eu fiz aqui para a gente finalizar, para o vídeo não ficar muito comprido, em 13 anos, 27 trilhões de reais em impostos arrecadados. Desses 27 trilhões, 14 foi para a dívida pública. Quer dizer que sobrou apenas para o povo brasileiro 13 trilhões de reais. E desses 13 trilhões de reais, o sistema político teve que usar para pagar o próprio sistema político, que nós temos o segundo sistema político mais caro do mundo. Então esses 13 trilhões de reais, o próprio sistema político pagou ele mesmo, que é o Judiciário, Legislativo e Executivo. Usou esse dinheiro para fazer investimento em saúde, segurança, educação, infraestrutura, lazer, saneamento básico e outras despesas mais. Isso dá por ano 13 trilhões de reais, 1 trilhão de reais por ano. Com esse 1 trilhão de reais, os governos, não importa qual seja, porque 2010 era o Lula, né, se não me engano, ou era a Dilma, né? O Lula foi de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Ainda era o último ano do Lula. 2010, a Dilma pegou o Brasil em 2011. Então, 2010, só para você ter ideia, de imposto foram pagos 1 trilhão 273 bilhões de reais. Foi o último ano do presidente Lula como presidente do Brasil. Aí depois veio Dilma, depois veio Michel Temer, depois Bolsonaro. Então, o sistema político não tem outra opção. Ele tem que dar a maior fatia dos impostos para os banqueiros, para os extremamente ricos. Ele não tem como combater isso. A dívida só aumenta. Você vê que nós pagamos 14 trilhões de reais em 13 anos e a dívida está chegando a 6 trilhões. Praticamente quase nós pagamos 3 dívidas em 13 anos do valor que está atual, né? 5 trilhões e 800, se você multiplicar vai dar praticamente 16 trilhões. Pagamos quase 3 dívidas em 13 anos. 3 dívidas e a dívida só aumenta, só aumenta, só aumenta. E para finalizar, porque o vídeo já está ficando muito comprido, só para você ter uma ideia, que não adianta, pode entrar governo, sair governo, o dinheiro dos impostos do povo vai para banqueiro. Esse ano, 2022, eu fiz uma estimativa de que o Brasil vai arrecadar 2 trilhões e 600 bilhões de reais. Vai ser um novo recorde de arrecadação. 2 trilhões e 600 bilhões de reais. Sabe quanto vai ser desses impostos de 2022 para pagar a dívida pública em 2023? 2 trilhões. Dos 2 trilhões e 600 bilhões de reais que o povo pagou no ano inteiro de impostos, 2 trilhões vai para banqueiro, vai para pessoas extremamente ricas. Os 2 trilhões de reais, vai sobrar 600 bilhões de reais para o povo. E aí, o que você acha disso? E isso é todos os anos. Não importa se é Lula, se é Bolsonaro, se é Dilma, se é Sarney, qualquer sistema político, qualquer político que pegar, não adianta, não adianta. Passa para frente esse vídeo, o vídeo ficou comprido, eu não queria deixar chegar a 20 minutos, mas deu alguns erros, eu não vou editar quase nada. Passa para frente esse vídeo e deixe seu comentário, muito comentário aí. Agora você entendeu que não adianta, o sistema político trabalha para a elite super rica, eles são obrigados, estão acorrentados, estão juntos nessa maior armadilha, nesse maior esquema que se chama dívida pública. Nós pagamos impostos e votamos. O povo pobre só serve para pagar imposto e votar. O sistema político nunca vai trabalhar para dar vida digna de verdade para o povo.
Para o povo é R$600. Vou encerrar esse vídeo falando isso. Para o povo é R$600. Para os banqueiros, para os extremamente ricos, vai ser nesse ano de 2023, R$2 trilhões. Então, para o povo, eles estão dando para 21 milhões de brasileiros, no momento eles estão entregando R$600. Agora, para os banqueiros, através da dívida pública, eles estão entregando R$2 trilhões. Praticamente a arrecadação de imposto de todo 2022, de todo um ano inteiro. O que você acha disso? Você ainda acredita no sistema político? Tem muita gente que acredita que o sistema político vai mudar isso aqui. Nunca. A única solução é o brasileiro acordar e se unir e lutar um pelo outro, sem precisar depender desse sistema canalha, esse sistema político que é empregado da elite super rica. Passa para frente esse vídeo e até um próximo vídeo. Fui!